Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 2 de dezembro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Nesta edição, 9 pessoas morrem pisoteadas após a ação da Polícia Militar durante baile funk em São Paulo. João Dória quer apuração rigorosa para esclarecer as circunstâncias. Com o Brasil sob pressão, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas começa hoje. Gustavo Bebiano se filia ao PSDB e diz que Bolsonaro põe democracia em risco. Em uma noite, Guaratinguetá registra chuva equivalente a todo o mês de novembro. Intervenção na Santa Casa de Jacareí é prorrogada por mais 6 meses. Basílica de Aparecida estreia projeções com passagens bíblicas em celebração ao Natal. Virada SP anima o final de semana dos joseenses. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia, de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. Comigo, o jornalista convidado, o comentarista convidado, o jornalista Elcio Costa. Muito bom dia, Elcio. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Glauco. Bom dia quem está acompanhando a gente. É sempre um prazer estar aqui no Abre Aspas. Obrigado. E o nosso jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, Elcio. Bom dia aos nossos queridos internautas. Exatamente. E vamos às notícias. 9 pessoas, sendo uma mulher e 8 homens, morreram pisoteadas durante um baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam uma operação pancadão na comunidade quando foram alvo de tiros disparados por 2 homens em uma motocicleta. A dupla teria fugido em direção ao baile, o que provocou tumulto entre os frequentadores do evento, que tinha cerca de 5.000 pessoas. A mãe de uma adolescente de 17 anos, ferida com uma garrafada na cabeça e um golpe de cacetete nas costas, disse que a polícia fez uma emboscada. Na noite de ontem, moradores de Paraisópolis protestaram contra a ação policial. O grupo carregava cartazes e gritava justiça. O governador de São Paulo, João Dória, pediu apuração rigorosa dos fatos e lamentou o ocorrido. 2 horas depois de lamentar as mortes nas redes sociais, Dória elogiou a política de segurança do Estado. Segundo o governador, hoje São Paulo tem uma polícia preparada, equipada e bem informada. Uma tragédia indiscutivelmente, né? Pois é. Olha, quando uma ação policial termina com 9 pessoas mortas, pisoteadas, pessoas que não tinham relação direta, inclusive com a origem do fato, né? 2 elementos, 2 criminosos teriam fugido dentro de um baile funk na Paraisópolis, né? Que é o Pancadão da 17, famoso, um baile na periferia de São Paulo. Mostra que tem alguma coisa errada. É preciso que o Estado dê uma resposta rápida e uma resposta objetiva, né, sobre a ação que aconteceu, porque uma ação policial possivelmente planejada de forma errada, num lugar onde 5.000 pessoas estavam reunidas, num lugar estreito, sem saída, é preciso que o Estado dê uma resposta rápida e objetiva, porque é uma tragédia, né? 9 pessoas pisoteadas. Um absurdo. É um absurdo. É um absurdo mesmo, e até pela própria característica do evento, que tem um nível de volatilidade imenso. Sim. Ali. Então, qualquer ação que vá ser feita tem que ser muito bem estudada, planejada e praticada. Exatamente. Lamentável mesmo. E abre os olhos da sociedade também para um lado que não era visto, né? Segundo relatos dos moradores, 5.000 pessoas aí
todo fim de semana não estavam no baile funk, é um ato rotineiro, e a gente sabe que 5 mil pessoas é uma quantidade de gente para um evento de grande porte, e um baile funk desse tipo provavelmente não tinha segurança alguma, então abre os olhos da sociedade para um evento que acontece todo fim de semana sem segurança, e agora uma ação da Polícia Militar que infelizmente acabou aí vitimando 9 pessoas. A gente tem que ficar atento a esses detalhes. Não tem a menor dúvida. E começa hoje a semana de negociação e orientação financeira que ocorrerá até sexta-feira em todo o país. O mutirão é organizado pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos. O Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú e Santander terão o horário de atendimento estendido até às 20 horas para oferecer orientação financeira e também negociar dívidas em atraso. Se sobrar algum dinheirinho da Black Friday, né, a gente aplica nisso, né? É uma boa notícia, porque você fazendo isso, você movimenta a economia, facilita a vida do consumidor, do cidadão. É uma boa notícia, tem que aproveitar. E a gente teve na sexta-feira as notícias que a primeira parcela do 13º foi pago na sexta, assim como o saque do FGTS para algumas pessoas nascidas no mês de outubro, se eu não me engano. Então, sexta-feira uma movimentação na economia, se sobrar alguma coisinha na segunda-feira... Sexta-feira foi uma alegria total. Foi uma alegria total, Nossa, uma beleza. Chegou aquele dinheiro. E o ex-ministro Gustavo Bebiano, comandante do PSL na campanha de Bolsonaro em 2018, se filiou ao PSDB neste domingo. Bebiano fez críticas aos filhos do presidente e diz nunca ter visto tanta ignorância política no governo. O ex-aliado de Bolsonaro afirmou que a democracia está em risco. Abre aspas. Tudo que o presidente quer é um pretexto para a adoção de medidas autoritárias que não serão aceitas pela maioria do país. O presidente precisa parar com essas ideias autoritárias, disse Bebiano. Dória não mencionou o presidente em seu discurso durante a filiação, mas fez questão de comparar sua administração com a do governo federal. O governador disse que não demitiu seus colaboradores e nem perde tempo com bobagens. Pois é, a gente está em 2019, mas parece que já é 2022, né? Eu acho que o interessante é que a eleição de 2018 não terminou ainda para algumas pessoas, né? Porque o presidente continua no palanque e os outros candidatos ao cargo, né? O governador João Dória declaradamente postula a presidência da República, também continua no palanque. O maestro Tom Jobim falava que o Brasil não é para amadores, né? Então, realmente, a política brasileira não é para amadores. É uma novela melhor que essas novelas das 8 ou das 9, agora mudou o horário, né? É melhor que essas novelas. A gente tem que acompanhar atentamente, porque senão perde a hora que o mocinho beijar a mocinha, vai ser É verdade, mas essa frase do Jobim é perfeita no que se refere ao Brasil, é perfeita. Diz tudo, não é para amadores. Só brasileiro entende. Só o brasileiro Por isso que a NASA não vem aqui estudar. Exatamente, gente, né? Foge, inclusive. Foge. E começa hoje a conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Madrid. Representantes de mais de 190 países devem participar da COP25, como é conhecido o evento, que será realizado na capital espanhola. A conferência deste ano visa chegar a um consenso sobre algumas das regras de implementação do Acordo de Paris, que ainda estão sendo debatidas. O Brasil está sendo representado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O clima para o Brasil na COP25 é de desconfiança internacional, principalmente após uma sequência de escândalos ambientais. Mesmo assim, Salles afirmou que vai à cúpula em busca de investimentos internacionais. Isso porque o Acordo de Paris prevê que países desenvolvidos forneçam ajuda financeira às nações em desenvolvimento, como o Brasil, para custear ações em prol ao meio ambiente. A conferência, que inicialmente seria no Brasil, teve a recusa do presidente Jair Bolsonaro, que alegou falta de recursos. Depois, teve sua mudança para o Chile, mas teve de ser transferida para Madrid após os protestos no país sul-americano. A conferência vai até 13 de dezembro. É interessante citar, Glauco, que houve uma mudança aí
no discurso do Ricardo Salles, né? A gente teve tempos atrás ele dizendo que não precisava de dinheiro do Fundo Amazônia, principalmente dinheiro internacional, e agora ele está dizendo que vai atrás de investimentos internacionais para o nosso meio ambiente. Questionado pelos jornalistas aí presentes no local, ele disse que esse dinheiro não era um dinheiro direto, eram investimentos para, como é que eu posso dizer, para melhorar, uma palavra que eles gostam muito de dizer, a inovação ali na parte do meio ambiente, para ter um meio ambiente sustentável. Ele meio que deu uma enrolada, mas é interessante essa mudança de discurso, porque tempos atrás não precisava de dinheiro internacional para o Fundo Amazônia e agora ele vai lá exatamente procurando investimentos internacionais, que está previsto aí no Acordo de Paris. Vai de chapéu na mão lá. Vai de chapéu na mão e vamos ver se ele vai conseguir, né? Porque, como a gente estava conversando aqui antes e como está na matéria, a desconfiança internacional no meio ambiente do Brasil é muito grande, com os últimos problemas ambientais que foram relatados pelo mundo inteiro, principalmente com o fator Amazônia, né? Tem a menor dúvida, tem a menor dúvida. E o vestibular do ITA? Dos quase 11.500 estudantes, cerca de 1.000 alunos realizaram em São José dos Campos a primeira fase do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, um dos mais concorridos do país. A prova teve início às 9 horas e se encerrou às 14. No total, os candidatos disputam 120 vagas, sendo 25 voltadas a quem opta pela carreira militar e as 95 restantes para civis. As vagas disponíveis são para os cursos de engenharias aeroespacial, aeronáutica, civil aeronáutica, computação, eletrônica e civil, aeronáutica, computação, eletrônica e mecânica aeronáutica. Além de São José dos Campos, sede do ITA, o vestibular aplica provas em mais 23 cidades em 17 estados e no Distrito Federal. A divulgação da lista dos aprovados da primeira fase está prevista para a próxima quinta-feira. Temos aqui mais participações na nossa transmissão. Glaucana Souza mandando bom dia e deixando aqui o seu comentário sobre a Operação São Paulo. Temos também o Luiz Rosa, sempre recorrente, mandando aqui pra gente bom dia, Glauco, e a todos nós jornalistas. Muito obrigado pelas participações aí de vocês. Muito obrigado, é sempre um prazer tê-los conosco aqui. E ainda sobre o ITA. Conforme foi adiantado pela SP Rio Mais e pelo jornal O Vale, o presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia, é um dos 3 nomes da lista enviada ao comandante da Aeronáutica para a escolha do próximo reitor do ITA. Correia disputa a reitoria do Instituto com 2 profissionais ligados ao governo estadual. Euclides de Mesquita Neto, que é o coordenador adjunto da FAPESP, e Herman Jacobus Cornelis Vulwald, professor da Unesp e ex-secretário estadual de Educação. O comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, afirmou não ter um prazo definido para escolher o novo reitor do ITA a partir da lista tríplice, mas a decisão não deve demorar. O cargo de reitor do ITA será exercido pelo período de 4 anos contados a partir do ato de nomeação. O abre aspas informou no final de outubro, com exclusividade, que Correia foi o único dos 6 candidatos beneficiado por uma mudança nas regras da seleção feita pelo comando da Aeronáutica com o processo em andamento. Ele comandou o ITA entre 2016 e janeiro de 2019, quando deixou o cargo para assumir a CAPES, órgão do Ministério da Educação. Porém, uma portaria de 2015 do comando da Aeronáutica determinava que um ex-reitor esperasse 3 anos para concorrer novamente ao cargo. Em 22 de outubro, com a seleção em andamento, desde julho, a Aeronáutica baixou nova portaria, retirando a exigência do período de vacância. Procurada por meio da assessoria de comunicação, a CAPES disse que não cabe a ela se posicionar sobre as decisões de gestão do comando da Aeronáutica. O comando da Aeronáutica é responsável pelo processo de escolha do reitor do ITA, informou o órgão do MEC. O presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia, não comentou. Vale igual com pode isso, Arnaldo, né? Porque mudaram as regras do jogo durante o jogo, né? O VAR, consultaram o VAR, mudou a regra. Basicamente era assim,
abriram as eleições e não poderia se candidatar quem já tivesse sido presidente nos últimos 3 anos. Esse rapaz aí, o Correia, foi presidente até janeiro de 2019, então, quando perceberam que algo estava errado, mudaram as regras do jogo, então, a partir de agora pode, tiraram ali aquela cláusula, e ele já está na lista tríplice. Ainda não foi eleito presidente, o rapaz aí, o diretor da aeronáutica, pode ou não colocá-lo como presidente do ITA, mas o fato é que mudaram as regras do jogo com o jogo correndo, né? Como se... Sobrou para o Arnaldo. Sobrou para o Arnaldo. Voltamos para o Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, né? Mas ao que tudo indica, o presidente da CAPES, ele deve ser indicado como o reitor do ITA para mais 4 anos. O ITA, a gente às vezes acha que o ITA está distante da cidade ou não, o ITA é a joia da coroa, é uma cereja do bolo de São José dos Campos. A história de São José atual tem muito a ver com o ITA. ITA, CTA são geradores da Embraer e essa capital, São José é a capital da tecnologia aeronáutica do Brasil a partir desse centro, né? Desse centro de excelência que resistiu ao longo dos anos e ainda é um centro de excelência. Então é uma história que é bom acompanhar, que tomara que o ITA continue sendo o centro de excelência que ele é ao longo dos anos. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E é interessante a gente ver que é muito concorrido ainda, muito pretendido por muitas pessoas, né? 120 vagas, 11 mil estudantes concorrendo ao ITA. Muito interessante isso. Um estudo de excelência. Exatamente, pelo Brasil inteiro, né? É verdade. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos com mais notícias e, é claro, esperamos a sua participação. Até já. Ó, atenção. E uma menina de 13 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas em acidente na manhã deste sábado na rodovia Rio Santos, em São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 7h40, quando o ônibus de turismo, que transportava 42 adolescentes, tombou na pista. Com o impacto, uma adolescente ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas em estado grave foram socorridas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao pronto-socorro de São Sebastião. Ao menos 10 pessoas sofreram ferimentos leves. O ônibus havia saído de Itanhaém e se deslocava para Ilhabela, onde aconteceria um jogo de rugby. Que triste isso. Nossa. 3 pessoas morreram em um acidente na madrugada de ontem na rodovia Nilo Máximo, em Jacareí. Outras 2 foram internadas em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, 2 veículos colidiram de frente. Inicialmente, a informação era de que apenas um homem teria morrido, mas depois foi confirmado o óbito de mais 2 vítimas que estavam presas nas ferragens. Outros 3 homens envolvidos nos acidentes foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Jacareí. 2 deles estariam em estado grave, de acordo com as informações iniciais. O caso será investigado. É sempre bom a gente falar, né, Glauco, que a imprudência mata. E a imprudência nem sempre só dos motoristas. A gente tem um caso aí dos ônibus que já está comprovado que a empresa do ônibus não tinha licença para esse tipo de viagem. Olha só. Então, a imprudência, como a gente pode ver no caso da Nilo Máximo, dos motoristas, das empresas. Então, o trânsito tem que estar tudo corretamente, normas são para ser seguidas e evitam mortes, né? E a combinação desses fatores que acabam gerando a tragédia, né? Exatamente. É, bem lembrado, exatamente. E a forte chuva na noite deste sábado gerou um acumulado de 110 milímetros em Guaratinguetá. Isso é equivalente a todo o resto do mês de novembro. De acordo com o governo municipal, um balanço oficial de ocorrência será divulgado hoje. A orientação é que qualquer emergência seja avisada à Defesa Civil nos telefones 3122-2728, 3122-5130 ou 3128-7701, além do 199, que é atendido no Centro de Operações Integradas. Abre aspas. Neste período de fortes chuvas, a Defesa Civil e diversas secretarias da Prefeitura estão de plantão para qualquer ocorrência.
atuando de forma intensa para atender a população, diz nota do governo Marcos Soliva. Ainda sobre chuvas, em Monteiro Lobato, alguns bairros, como São Benedito e bairro do Souza, foram atingidos por queda de barreira. E a novela continua. Mais 6 meses serão acrescentados à intervenção que já dura 16 anos na Santa Casa de Jacareí. A prorrogação da medida, que terminaria em 6 de dezembro, foi publicada no Boletim Oficial desta sexta-feira. O término da intervenção é promessa do governo do prefeito Isaías Santana, que vê o pagamento da dívida de mais de 100 milhões de reais acumulada durante a administração da prefeitura como a principal dificuldade para o fim do capítulo. De acordo com o governo, além da dívida, outro obstáculo para que as entidades interessadas assumissem a gestão hospitalar fora a disponibilidade para resolver os encargos trabalhistas do hospital. Anteriormente, a Irmandade de Misericórdia já havia relatado ao jornal O Vale que o andamento da questão não acontecia como o esperado. Abre aspas. Não é brincadeira o esforço que a Irmandade fez para estar aberta a uma solução por parte da prefeitura. Mas, infelizmente, ela não respondeu, afirmou Maria Luísa Porto Melo, à frente da diretoria da Irmandade desde março. O governo ainda informou que a discussão sobre o herdamento das dívidas só deve ocorrer junto à Câmara se houver entre a Irmandade e alguma entidade um contrato de gestão. 16 anos, é bastante tempo, hein? Pois é, Glauco. E o prefeito Isaías Santana já fez como promessa de campanha o fim aí da... Promessa não, desculpa. Promessa de campanha quando ele promete. Ele disse que tinha pretensão de encerrar essa intervenção na Santa Casa e pelo visto não vai ser agora, não vai ser tão agora. Cedo, porque uma dívida de 100 milhões de reais não some da noite para o dia e é muito difícil essa situação da Santa Casa de Jacareí. Santa Casa, lembrando, é uma necessidade da população de Jacareí, que não tem aí um grande pronto-socorro, tem várias unidades de pronto atendimento, as famosas UPAs, mas não é um pronto-socorro. Então a Santa Casa é uma unidade que a população de Jacareí precisa, né? É um problema sério mesmo. E embora a previsão de extinguir futuramente os cargos de segurança tenha ficado de fora do texto final da mini-reforma administrativa da Câmara de Taubaté, a Casa deve abrir licitação para contratar vigilantes terceirizados. O certame irá prever 3 postos de vigilância, que irão atuar na portaria principal, no controle de entrada e saída de veículos e nas áreas internas do prédio. Antes da mini-reforma, a Câmara tinha 21 cargos de carreira de segurança, mas apenas 18 estavam preenchidos. O texto original previa que os 3 cargos abertos fossem extintos de imediato e que os demais deixassem de existir assim que os atuais ocupantes se aposentassem. Após impasse entre vereadores, a extinção da vacância acabou retirada do texto. A terceirização irá suprir apenas os 3 cargos extintos. Ou seja, a Câmara passará a ter, ao mesmo tempo, seguranças de carreira e terceirizados. Mesmo assim, o Legislativo alega que não haverá sobreposição de serviços. Rápido comercial e já voltamos com o tempo e mais notícias. Fique com a gente. Pois é, e uma segunda-feira com muitas nuvens e aqui já caiu até umas gotinhas aqui nos altos da Cassiano Ricardo. Vamos saber como é que fica o tempo para hoje, para essa semana com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com bastante variação de nebulosidade, mas o dia vai ser novamente de sol e calor, né? As temperaturas máximas vão chegar aos 29 graus no Vale do Paraíba, 28 em São Paulo e no litoral e 23 na Serra da Mantiqueira.
há a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no final da tarde. A tendência é de que essa semana seja mais ou menos nesse mesmo caminho, com calor e chances de pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Grande abraço para vocês. Ótima semana. E nessa semana deve ser lançada a primeira licitação do projeto Linha Verde em São José dos Campos. O anúncio foi feito pelo prefeito Felício Ramute. Essa concorrência terá como objeto o sistema de transporte rápido que será usado no corredor viário. A expectativa é que seja adotado o modelo de veículo leve sobre pneus. A licitação será para definir a empresa que irá construir o corredor que interligará as regiões sul e leste de São José dos Campos, passando pelo centro da cidade. Isso tudo deve ficar para o início de 2020. Abre aspas. Na primeira semana de dezembro, os editais dos trens do sistema de transporte já será aberto. Aí, no início de janeiro, o edital da obra em si. Então, são 2 etapas, disse o prefeito. O orçamento de 2020 prevê a obtenção de 80 milhões de reais por meio de uma operação de crédito para tirar do papel a linha verde. Desse total, 50,9 milhões estão previstos no orçamento da Secretaria da Gestão Habitacional e Obras e outros 29 milhões na pasta de mobilidade urbana. O valor necessário de financiamento pode ser menor, já que a Prefeitura solicitou que o governo estadual invista 30 milhões no projeto. O argumento do município é que, como irá interligar Jacareí a Caçapava, a linha verde terá um perfil intercidades. O pedido foi feito em setembro, mas o governo João Dória ainda não respondeu. Pois é, Glauco, essa é uma das últimas promessas de campanha do Felício Ramute que ainda não foram atendidas, né? O novo modal de transporte, e essa licitação vai definir exatamente isso. Se a gente vai ter um VLP, veículo leve sobre pneus, ou um VLT, veículo leve sobre trilhos, e a prefeitura trabalha com essa expectativa de ter esse apoio do governo estadual, já que é uma obra que, como você leu aí na matéria, vai sair aqui de quase de Jacareí até a outra ponta da cidade. É uma obra enorme, uma obra que com certeza aí trará novos ares para o transporte joseense, o que a gente espera, né? Não tem a menor dúvida, obra extremamente esperada, e vamos aí acompanhar muito de perto os acontecimentos aí, porque é uma obra muito importante mesmo, até pelo volume, o montante de dinheiro envolvido nisso tudo, né? E o Santuário Nacional de Aparecida estreou na noite de sábado as projeções de Natal na fachada do templo. A ação integra o projeto Natal Iluminado do Santuário Nacional, que também inclui a instalação de uma árvore de Natal de 50 metros e um presépio. As projeções são representações das passagens bíblicas que contam a história do nascimento de Jesus Cristo em 3 atos. Primeiro, destacando o anúncio do Reino do Céu, com a representação do Espírito Santo em forma de pomba. Segundo, a anunciação do anjo, a Maria até a fuga para o Egito. E no terceiro ato, o nascimento de Jesus. As próximas projeções acontecem dias 14, 20 e 21 de dezembro. Os horários podem ser conferidos no site da Basílica. Como as decorações de Natal são bonitas, né, Glauco? A gente Demais, vai andando demais. pela cidade, a gente já viu aí os pisca-piscas, as luzes. Agora a Basílica de Aparecida, que já é naturalmente um ponto turístico pela tem fé, dúvida. temos agora mais aí um ponto turístico pela beleza Muito do bonito. Natal, né? E é um painel enorme, né? Exatamente. Dado ao tamanho da coisa, muito, muito bacana mesmo. E que lembremos aí o real sentido do Natal, né? Então, Principalmente. a Basílica de Aparecida tem essa conotação religiosa, no Natal mais uma, né? Não tem a menor dúvida. Muito bem lembrado. E o final de semana joseense foi intenso devido à querida virada cultural. Foram 24 horas de muita festa com 62 atrações em 23 espaços em diferentes pontos da cidade. Do Mundo Bita a Paulinho da Viola, teve atração para toda a família.
Desde sábado, São José foi palco de rap, jazz, bossa nova, rock, heavy metal, samba, reggae, baladas, música pantaneira, erudita e atrações como teatro, cinema, stand-up e outras. A população, não só de São José dos Campos, como de toda a região, pôde matar a saudade do evento que não acontecia há 3 anos na cidade. Muito bacana mesmo, né, Douglas? Apesar até da chuva que deu uma impressionada, falou que será que vai, que não vai, foi muito bacana mesmo, né? Foi muito bacana. Tivemos aí alguns destaques, a banda Nervosas, de heavy metal feminino, movimentou ali a parte lá da Cidade Jardim. Muitos amigos meus foram, falaram que foi muito legal, que as meninas detonam. Tivemos aí no domingo Melim, que foi muito cheio, um evento para toda a família. Rael também movimentou e fechando no Parque da Cidade com Paulinho da Viola, então um evento muito bacana, uma virada cultural. Virada, muito legal. Muito tempo não tínhamos aqui na cidade, cerca de 3 anos, e esperamos aí que no ano que vem tenhamos mais, e quanto mais vezes melhor, porque é muito bacana ter toda essa gente, essa diversidade de música aqui na nossa cidade, né, Glauco? Não tem dúvida, mas você acabou não indo então, meu amigo? Acabei não indo aí, deixei pro pessoal ir. Preguiçou. Ah, Glauco, preguiçei nada, eu tava fazendo outro compromisso, acompanhei a agenda cultural da Gabriela, fui em outro evento, mas a virada cultural teve para todos os tipos de música, de dança. Foi muito bacana aqui em São José dos Campos. Não tem dúvida, e relevando uma outra coisa, parabéns pela organização e também pela postura daqueles que foram ao evento. Muito bacana. Isso sem mesmo. Grandes incidentes, então uma virada cultural muito tranquila. A chuva não atrapalhou o pessoal não, então parabéns pela organização estadual e municipal. Não tenha dúvida. E parabéns a você também, que prestigiou, participou e fez dessa virada, esse evento tão bacana para a nossa cidade e região. Mas vamos de esporte. E olha só, hein? Parece que complicou. O São José Basquete perdeu para o Brasília por 94-92 no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, e conheceu a 8ª derrota no NBB. Agora, os joseenses ocupam o 14º lugar na classificação, com apenas 3 vitórias. Lembrando que apenas os 12 primeiros colocados avançam para os playoffs. Os joseenses voltam à ação na próxima sexta-feira, quando recebem o Minas, também no Lineu de Moura, em São José dos Campos. Boa sorte aí a todos do basquete. E olha, ninguém para os campeões. O vôlei Taubaté superou o Itapetininga por 3-0 e segue com 100% de aproveitamento na Superliga Nacional. Os taubatianos, comandados pelo técnico Renan, não perderam nenhum set sequer até agora na competição. Na próxima rodada, os taubatianos recebem o Maringá na quarta-feira no ginásio do Abaeté, em Taubaté. E elas são poderosas. As meninas do São José Futsal estão em festa. Neste domingo, a Máquina Amarela conquistou o hexacampeonato paulista, após empatar fora de casa com o Tabuão da Serra por 2-0 no ginásio poliesportivo José de Souza Sobrinho. As joseenses já haviam vencido por 3-0 no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Assim, o empate foi suficiente para segurar o caneco e garantir um final de ano pra lá de festivo às meninas. Estão de parabéns aí. Pois é, boas notícias no esporte, começando essa semana com esse ar de choro aí no céu, mas muita força e muita fé para enfrentar a semana, não é, Douglas? Exatamente, a gente, nesse climinha de verão aí, um pouco de calor, chuva, queria agradecer também o Elcio, nosso grande jornalista que esteve aqui no primeiro bloco, comentando aqui as nossas notícias nacionais, e dezembro, Glauco, chegou. Chegou dezembro, para encerrar o ano. Exatamente, o ano passou muito rápido, mas que a gente pega esse finalzinho do ano e cumpre as promessas que a gente fez o ano inteiro, né, Glauco? Não tem dúvida que seja muito bom para todo mundo, foco, força e fé que a gente faz as coisas acontecerem. Estamos encerrando o Abre Aspas desta segunda-feira. Douglas, muito obrigado pela companhia aqui na bancada. Prazer é todo meu, Glauco. Até amanhã. Até amanhã. E amanhã a gente volta com mais Abre Aspas ao vivo, claro e sempre para você. Até lá.